Meu Acesso, Pluralidade na Inclusão é uma série de 3 documentários radiofônicos produzido para o trabalho de conclusão do curso de jornalismo no Centro Universitário Tabosa de Almeida, voltado para a visibilidade, inclusão e acessibilidade das pessoas com deficiência. Neste segundo episódio, vamos documentar a acessibilidade, o mercado de trabalho e a importância de um lugar adaptado. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu artigo 23, declara que todas as pessoas têm direito ao trabalho e a condições equitativas e satisfatórias no ambiente trabalhista. Com isso, é direito de todos ter uma condição de trabalho justa e, consequentemente, acessível. Quando o assunto é pessoas com deficiência dentro do mercado de trabalho, é comum que, em alguns casos, o local cumpra apenas com a lei de cotas e não coloque em prática os requisitos necessários disponibilizados pela Declaração dos Direitos Humanos e o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Por este motivo, é importante que as pessoas tenham conhecimento de seus direitos para que possam viver de forma justa e confortável. Patrícia Mendes, pedagoga e professora de Braille do Colégio Municipal Duque de Caxias, compartilha um pouco sobre sua vida pessoal e da sua experiência profissional, visando aspectos como acessibilidade e adaptação dentro do mercado de trabalho. Nasci cega e morava em Garanhuns. Minha mãe, quando me teve, olhou para mim e no dia seguinte eu continuava sem abrir o olhinho e ela achou estranho. Foi falar com a médica, ela chamou a pediatra e disseram que eu tinha que passar por um oftalmologista. Foi quando ela disse que eu era cega e fizeram alguns exames e descobriram que era hereditário. E aí eu não tinha como fazer cirurgia nem nada. Quando eu tinha 4 anos de idade, eu vim morar aqui em Caruaru e aí queria muito estudar, mas meu pai não deixava, porque dizia que as crianças iam nos maltratar. Eu tinha também um irmão que nasceu cego também. E aí, quando eu tinha 7 anos, meu pai faleceu. E aí a gente começou a estudar, porque minha avó paterna dizia que pelo menos a gente ia aprender a se socializar. E aí foi quando eu comecei a aprender, escrever, ler. Terminei a 8ª série no Duque de Caxias, fui para o estadual. Cursei normal médio. Fui para a Fafica e cursei pedagogia, me formei no ano de 2011. Estou trabalhando na área da educação há 8 anos. Eu vim substituir uma professora no Duque de Caxias, que estava de licença, e aí depois ela se aposentou e até hoje eu estou com um contrato no Duque de Caxias, onde hoje eu estou no Duque de Caxias, na Associação Caruaruense de Cegos e no Reunidas Duque de Caxias. Eu atendo também uma aluna de lá. Já fui telefonista do Hospital Regional do Agreste, já fui telefonista também do Bonanza Supermercados, onde trabalhei por 10 anos. E aí copiei a agenda em Braille, a agenda, os ramais, na verdade a lista de ramais. E aí copiei também uma agenda que eles tinham lá, passei para o computador que tinha o programa de voz. E aí eu conseguia olhar os números e tal, e quando tinha algum número que eu não sabia, eu ligava no informativo e consegui desenvolver um trabalho de boa, assim, por 10 anos. Ao iniciar o trabalho, teve uma menina que me ajudou, que me treinou, que ela enxergava, já era telefonista de lá. E aí depois que eu estava já sabendo o serviço, ela saiu do setor e eu fiquei. E a adaptação foi muito tranquila e ela me ensinou isso. E eu me adaptei de boa à empresa. A professora destaca seu conceito de acessibilidade e sua opinião sobre como ela é colocada em prática. Acessibilidade. Tem muita coisa boa? Tem, mas tem muita coisa que precisa ser melhorado. Nas questões de locais, de ambientes. Às vezes a gente queria que tivesse uma placa para nos informar onde é que a gente está, por exemplo, se a gente está na recepção de um banco, e a gente não tem essas plaquinhas, a questão dos pisos táteis, às vezes os pisos são colocados, mas não nos levam a lugar nenhum. Então, assim, essa questão que teria que ser mais observada, que teria que realmente ser feita junto de pessoas com deficiência, para aí sim ser indicado o melhor lugar de colocar o piso tátil, o melhor lugar de colocar uma plaquinha. A acessibilidade é necessária dentro de um ambiente de trabalho, que tem como clientes e colaboradores pessoas com deficiência, PCDs.
Quando o ambiente já é inclusivo, algumas vezes os PCDs encontram dificuldade ao irem trabalhar. Patrícia evidencia sua experiência e enfatiza algumas observações. Na hora de atravessar uma rua, não tem um sinal sonoro. Na hora do ônibus, você precisa perguntar a alguém que ônibus é aquele, se é o seu, se não é. Então, essa questão, os motoristas não respeitam sinalização nenhuma. Então, você tem que realmente depender da ajuda das pessoas que estão pelas ruas para poder se deslocar e chegar até onde você quer ir. Então, se as calçadas fossem mais acessíveis, se a rua tivesse sinal sonoro, para a pessoa conseguir, e não só para a pessoa com deficiência, mas um sinal sonoro ele vai ajudar um idoso, ele vai ajudar uma criança, o idoso vai estar ouvindo ali que o sinal está fechado pelo barulho, então vai ficar mais tranquilo para ele atravessar. Então não seria só na questão de ajudar a pessoa com deficiência, mas eu acho que os seres humanos de forma geral acabariam ganhando se existisse mais acessibilidade. Apesar do bom acolhimento na vida profissional, a professora desabafa sobre a falta de oportunidade de crescimento no ambiente de trabalho, devido à falha na acessibilidade. Quando eu trabalhei, como eu já te falei, no regional foi tranquilo, eu contava histórias, teve uma época que eu também contei histórias nas pediatrias, era ruim um pouquinho porque às vezes tinha macas, então eu tinha que ir devagar para não bater, né, que hospital é complicado, às vezes os maqueiros precisam deixar no meio e sair para uma urgência maior, então você tem que andar devagar para não se machucar e não derrubar nada. Mas assim, onde eu entrei para trabalhar até hoje, que foi no Bonanza, na educação e no regional, eu fui bem acolhida e eu fui bem recebida. O que eu queria um pouco na época do Bonanza, por exemplo, era ter crescido profissionalmente, era ter saído da telefonia, era ter ido para um outro setor, mas infelizmente por questões da acessibilidade nos computadores, que na época não se falava tanto, de que realmente eles não achavam uma outra função que eu pudesse executar na empresa. As leis são reflexos de garantia dos direitos de todos os seres humanos, em todas as áreas da vida. Dessa forma, o advogado, professor e membro do Conselho da OAB Caruaru, César Barbosa, fala sobre as garantias do Estatuto da Pessoa com Deficiência e o mercado de trabalho. O Estatuto da Pessoa com Deficiência tem como principal missão identificar, definir o que é considerado uma pessoa com deficiência, os níveis de limitação que cada uma dessas pessoas possui e os direitos a ela inerentes, como o direito à acessibilidade, o direito ao passe livre, como o direito a vagas em empresas, como o direito a uma aposentadoria diferenciada, enfim. No artigo 93 do Estatuto, ele trata especificamente do percentual que as empresas estão obrigadas a contratar de acordo com o número de funcionários. Mas a missão principal do Estatuto da Pessoa com Deficiência é trazer a definição do que é pessoa com deficiência, de quais os níveis de deficiência, né? De quais os direitos, porque existem deficiências que a população em geral não está acostumada a identificar e reconhecer como deficiência. E muitas vezes essa pessoa tem dificuldade de ter acesso a alguns serviços, tem alguns direitos. Por quê? Porque a população em geral não consegue entender que aquela pessoa é uma pessoa com deficiência. Uma das leis garantidas dentro do Estatuto da Pessoa com Deficiência é a Lei de Cotas. O advogado explica como ela, de fato, funciona. O Estatuto da Pessoa com Deficiência é a lei que está prevendo ali a obrigatoriedade de haver a contratação de pessoas portadoras de deficiência, pessoas com deficiência em postos de trabalho. Essa obrigatoriedade de contratação ela só vai existir para aquelas empresas que têm mais de 100 funcionários ou mais de 100 postos de trabalho. As empresas que têm um valor, uma quantidade de funcionários inferior a 100 não está obrigada a contratar uma pessoa com deficiência, o que não significa, claro, que não possa contratar. A partir de 100, a depender da quantidade de funcionários, esse percentual vai aumentando, iniciando em 2%, chegando até 5% do quadro total de funcionários, certo? Então, a lei que vai determinar essa contratação e vai determinar essa obrigatoriedade é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a lei também responsável por definir o que é uma pessoa com deficiência, como se define a pessoa com deficiência.
Então, a obrigatoriedade da empresa contratar uma pessoa com deficiência é importantíssimo para dar o passo inicial, né, abrir as portas para que esses profissionais que são portadores de alguma limitação possam ser introduzidos no mercado de trabalho. César Barbosa direciona sobre o suporte que as empresas ou instituições devem oferecer aos seus colaboradores PCDs e sobre a forma na qual o ambiente de trabalho deve estar adaptado. Bom, todo o suporte mínimo necessário para que ele possa exercer a função destinada. Então, se você vai ter um funcionário PCD na sua empresa que tenha, por exemplo, deficiência auditiva, você deve ter um colaborador que não tenha a deficiência auditiva e que saiba se comunicar em Libras. Ou pelo menos você deve utilizar um aplicativo que possa auxiliar nessa comunicação entre a pessoa com deficiência auditiva para com o seu superior hierárquico e para com os seus outros colegas de trabalho. Além disso, você, caso a deficiência seja de uma outra ordem, por exemplo, cadeirante, você deve proporcionar para aquela pessoa uma estrutura de um banheiro para pessoas com deficiência, de um ambiente de trabalho com uma altura de balcão prevista para aquela pessoa com deficiência, com corrimão e rampa de acesso para aquela pessoa com deficiência. E isso é uma determinação que muitas das coisas implementadas para esse funcionário com deficiência termina sendo utilizado de forma geral também pelos clientes daquela empresa ou por demais colaboradores. Então termina que a empresa não perde nessa otimização do seu espaço de trabalho para recepcionar a pessoa com deficiência. O ambiente de trabalho deve estar adaptado de acordo com a necessidade, com a limitação apresentada pelo PCD. Então, se aquela pessoa apresenta uma limitação física, deve haver uma adaptação física daquele ambiente. Vamos imaginar uma pessoa com deficiência visual. Então, essa pessoa deve, ao chegar no seu ambiente de trabalho, ter ali um mapa em braille para identificar quais os espaços no ambiente de trabalho, evitar modificar a estrutura física do ambiente de trabalho, mudar móveis de lugar, mudar prateleiras de lugar, sem que seja previamente comunicado e apresentado para a pessoa com deficiência visual, porque tudo isso dificulta a locomoção da pessoa dentro do ambiente de trabalho e dificulta também o exercício do próprio trabalho. Então, isso é um outro ponto que também deve ser observado. Então, as adaptações da empresa, elas devem estar de acordo com a limitação do seu funcionário, e a partir daí você vai construindo. O professor explica a quem a pessoa com deficiência deve recorrer em busca de seus direitos, incluindo os direitos trabalhistas. A pessoa com deficiência, inicialmente, ela deve recorrer diretamente ao seu empregador para solicitar que sejam cumpridos os seus direitos. Caso esse direito não venha a ser cumprido, ela pode entrar em contato com o Ministério Público do Trabalho, o próprio Ministério do Trabalho, ou também, e um não exclui o outro, com o seu advogado ou advogada que é de confiança daquela pessoa. Então, o Ministério do Trabalho tem a obrigação de fiscalizar essa atuação do funcionário PCD na empresa e fiscalizar a forma como a empresa recepciona isso, mas, além disso, o Ministério Público do Trabalho também, e caso ambos não sejam efetivos em realizar essa fiscalização, também pode ser realizada aí uma reclamação ao Poder Judiciário através do advogado da pessoa com deficiência. Você acabou de ouvir o segundo episódio do rádio documentário sobre acessibilidade, o mercado de trabalho e a importância de um lugar adaptado. Documentário radiofônico Meu Acesso, Pluralidade na Inclusão. Centro Universitário Tabosa de Almeida, ACES UNITA.
Trabalho de conclusão de curso em jornalismo. Produção e apresentação, Daiane Santos. Entrevistados, Patrícia Mendes e César Barbosa. Edição, Daiane Santos e Rafael Torres. Professor orientador, Diógenes Barbosa. Trilha, Forever Only. Agradecimentos, Maria do Carmo, Edivan Manuel, Patrícia Mendes, Luci Turtelina, Marcos Gervásio, Hélia Martins, César Barbosa, Rafael Torres, Diógenes Barbosa, Cristina Villanova, Nicole Samara, Giovana Viana e Laís Anjos. Programa gravado no Laboratório de Práticas e Estudos em Jornalismo da ACES Unita.